Olha, existem momentos na história de um país que são verdadeiros pontos de virada, sabe? E a Revolução de 1930 é sem dúvida nenhuma um deles. Nós vamos mergulhar fundo nesse movimento que, em questão de semanas, simplesmente encerrou uma era para começar outra, transformando o Brasil para sempre. E o que é mais impressionante nisso tudo é a velocidade com que as coisas aconteceram. Pensa bem, como é que o destino de uma nação inteira pode mudar, assim, em um único mês? Essa é a pergunta que vai guiar nossa conversa olhando para esse turbulento outubro de 1930. Ok, então para a gente poder entender o que levou a essa explosão em 1930, é preciso dar um passo atrás. Vamos voltar para um período conhecido como República Oligárquica. O que era isso? Basicamente, um sistema político bem frágil, dominado por um clubinho de elites agrárias, onde tudo era decidido em acordos de bastidores, bem longe dos olhos do povo. E no coração desse esquema todo, tinha a famosa política do café com leite. Pensa nisso como um grande acordo de cavalheiros, só que entre os dois estados mais poderosos da época. De um lado, São Paulo, o gigante do café. Do outro, Minas Gerais, com sua força na pecuária leiteira. O combinado era simples, uma vez você, outra vez eu. Eles iam se revezando na presidência para garantir que o poder nunca saísse daquela panelinha. Só que, claro, esse tipo de arranjo não dura para sempre. Ele já estava, sabe, meio enferrujado, mostrando rachaduras, e é aí que entra em cena uma nova força vinda de um lugar inesperado. O Exército eram os tenentes, um grupo de jovens oficiais super inquietos e, para dizer o mínimo, de saco cheio com essa velha ordem política. E olha, os tenentes não estavam para brincadeira. Eles não queriam só trocar um presidente pelo outro, não. Eles tinham um projeto bem claro para o Brasil. O que eles exigiam? Primeiro, o fim da corrupção que rolava solta nas oligarquias. Segundo, centralizar o poder no governo federal, para fortalecer a nação. Terceiro, modernizar o país de verdade. E, talvez o mais importante para eles, moralizar a política. Na cabeça deles, o sistema era simplesmente atrasado e imoral. Então, o cenário já estava tenso, né? Tinha essa briga interna, essa insatisfação crescendo. E aí, como se não bastasse, vem um trator de fora para passar por cima de tudo. Um choque econômico global devastador. A gente está falando da Grande Depressão. Tudo começou com a quebra da Bolsa de Nova York lá em 1929. E pode parecer uma coisa distante lá nos Estados Unidos, mas não foi. O impacto acertou o Brasil em cheio, bem no calcanhar de Aquiles da nossa economia, o café. E por que isso foi tão grave para a gente? Simples. Os Estados Unidos eram, de longe, o maior comprador do nosso café, e o café era um motor da economia brasileira. Então, quando a economia americana quebrou, o nosso principal cliente sumiu do mapa. Da noite para o dia, o sustento do Brasil evaporou. E o preço do café foi para o chão. E no meio desse caos todo, o presidente da época, Washington Luiz, que era paulista, faz uma coisa que ninguém esperava. Ele se recusou a usar dinheiro público para socorrer os cafeicultores em crise. Pensa na ironia, ele basicamente virou as costas para a própria elite que o colocou no poder. O resultado? Ele ficou completamente isolado. Então vamos recapitular. A base econômica do país estava em ruínas, e a base política do presidente também. O barril de pólvora estava pronto, faltava só a faísca. E essa faísca veio na forma de uma traição política, que quebrou o principal acordo que sustentava a República. Lembra do acordo do café com leite? Pois é, a regra era clara. Washington Luiz era de São Paulo, então ele deveria apoiar um candidato de Minas Gerais para ser o próximo presidente. Mas ele não fez isso. Ele rasgou o acordo e indicou outro paulista, o Júlio Prestes. Para Minas Gerais, isso foi uma afronta direta. A reação, claro, foi imediata. Minas Gerais, se sentindo traída, não ficou parada. Eles foram juntar os insatisfeitos. Chamaram o Rio Grande do Sul, liderado por um político muito ambicioso, Getúlio Vargas, e a Paraíba, de João Pessoa. E assim nasceu a Aliança Liberal. Era uma grande coalizão de todo mundo que estava de fora do poder e queria entrar. E por baixo dos panos, eles tinham um apoio crucial dos tenentes. Pronto, o palco estava armado. De um lado, o governo e a oligarquia paulista. Do outro, essa ampla frente de oposição. A eleição de 1930 seria o tira-teima. Mas todo mundo já sabia que essa briga não ia terminar nas urnas. Ela ia parar nas ruas. E o resultado da eleição? Bem, nenhuma surpresa para a época, né? Numa era de fraude eleitoral, a máquina do governo passou por cima e o candidato oficial, Júlio Prestes, foi declarado vencedor. Para a Aliança Liberal, o resultado era simplesmente inaceitável. E aí acontece o que faltava para a Revolução explodir. João Pessoa, o candidato a vice na chapa de Vargas, é assassinado.
A verdade é que o crime teve mais a ver com questões pessoais, uma briga local. Mas isso não importava mais. A oposição transformou o assassinato em um crime político. Foi o mártir que eles precisavam. A morte de João Pessoa foi a gota d'água, a faísca que incendiou o Brasil. A partir daí foi um efeito dominó. E foi tudo muito, muito rápido. A revolta armada estoura no dia 3 de outubro. Em apenas 21 dias, as tropas revolucionárias avançaram pelo país. No dia 24, os próprios militares, lá no Rio de Janeiro, depuseram o presidente. Fim de jogo. E em menos de um mês, o regime tinha caído. Então, a revolução venceu. A república oligárquica estava morta. Mas e agora? O que vinha pela frente? O Brasil estava entrando num capítulo completamente novo de sua história. Agora liderado pelo homem que perdeu na eleição, mas venceu a revolução, Getúlio Vargas. E o Getúlio não perdeu um segundo. Assim que chegou ao poder, já mostrou que veio com medidas duras e centralizadoras. Ele suspendeu a Constituição e fechou o Congresso. E para quebrar a espinha dorsal das velhas elites, ele tirou os governadores e colocou no lugar os interventores, homens de sua confiança. O plano era claro, desmantelar o poder regional e concentrar tudo no governo federal. A transformação foi gigantesca. É importante entender que 1930 não foi só uma troca de presidente. Foi uma virada de chave para o país. Antes, tínhamos um Brasil dominado por oligarquias com uma economia agrária. Depois, a gente vê um poder federal centralizado, um empurrão forte para a industrialização e a criação das primeiras leis trabalhistas. Foi de fato o começo do Brasil moderno. E para fechar, fica uma reflexão. A Revolução de 1930 trouxe mudanças inegáveis, lançou as bases para novos direitos. Mas, na sua essência, foi um movimento que realmente representou as aspirações populares? Ou foi, na verdade, uma disputa entre elites que resultou numa nova configuração do poder? A resposta, como a própria Era Vargas, é complexa e continua a ser debatida.